Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Meeting Office Connection. Nós estamos na 4ª temporada e temos 8 convidados especiais que vão participar do programa com a gente. Espero que vocês gostem do conteúdo, são todos conteúdos altamente relevantes para vocês que nos assistem e nos seguem nos nossos canais e nas mídias sociais. Esperamos que vocês gostem e aproveitem essa série de entrevistas. Aproveitando, eu queria agradecer aí todo o patrocínio da Cavalete e acompanhe agora o programa que vai ao ar. Olá pessoal, estamos aqui novamente com mais um programa do Office Connection, hoje com a grande convidada especial, a Tanali da T2 Arquitetura Corporativa e Engenharia. Tanali, seja bem-vinda, obrigado pelo aceite em participar do programa. Obrigada, eu que agradeço, obrigada seja Luiz. Bem-vinda, obrigada. Tanali. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. É muito legal essa iniciativa, eu acompanho bastante, a T2, a equipe toda acompanha, então essa troca tem sido muito enriquecedora para o setor. Parabéns pelo trabalho, muito legal. Obrigado. Fale um pouco da sua empresa para a gente, o histórico dela e o papel de vocês. Ok. Bom, eu sou Tanali, eu sou diretora comercial na T2. A T2 Arquitetura e Engenharia Corporativa, eu estou lá há 8 anos. A T2 tem mais de 15 anos no mercado já. Eu vim do mercado corporativo, né, para a T2. Eu sou formada em engenheira, então não sou arquiteta, eu sou engenheira de formação, especialista em meio ambiente e segurança do trabalho. E eu trabalhei mais de 15 anos no mundo corporativo. Então, eu cheguei na T2 há 8 anos atrás. A T2 já estava focada na arquitetura corporativa, vou falar um pouco mais. E eu trouxe bastante know-how das necessidades do cliente, né, do lado de lá, né, o que o corporativo precisa, quando que ele precisa ser ouvido. Tem alguns casos interessantes nesse processo, porque eu estava sempre junto na contratação das empresas de arquitetura nos escritórios que eu trabalhava, né? E aí eu vim trabalhar na T2 há 8 anos. A T2 é uma empresa familiar, nós somos 3 irmãos, são 2 arquitetos, o diretor de projetos, que é o Thiago, e o diretor corporativo, que é o Tarim. E nós trabalhamos muito juntos, nós 3, nós somos a cara da T2, os 3 irmãos, né? É T2 por causa dos 2 arquitetos que começaram a empresa, né? E a T2, ela é focada, ela tem um trabalho de arquitetura e execução de obra. Por isso que nós chamamos T2 Arquitetura e Engenharia Corporativa. Gerenciamento e execução. E execução. Então, a T2 a gente está no mercado, como eu falei, há mais de 15 anos. A gente sempre trabalhou com o projeto e com a execução da obra. Né? Então, nós temos uma estrutura hoje, nosso escritório fica na Zona Oeste, nós temos 2 escritórios na Zona Oeste, a gente chama de escritório comercial e escritório operacional, onde a gente tem um showroom dos materiais, dos produtos que a gente apresenta nesse escritório. Temos uma equipe também formada de arquitetos e engenheiros, porque nós temos a área de construção, e temos o back-office, que eu falo, que é o meu administrativo, que trabalha em todo o suporte da execução de projeto e execução de obra. Então, a gente tem o marketing, financeiro, compras, contas a pagar, receber, que dá suporte a toda essa estrutura para o cliente. A T2, ela é uma empresa que tem como objetivo prezar pela qualidade e pelo relacionamento interpessoal. Por que eu falo isso? Porque a principal característica da T2 é o bom relacionamento com o cliente. A gente brinca, né, até que a gente fala assim, eu sou diretora comercial, então eu começo os contatos começam comigo e junto com o arquiteto, né, ou vai o Thiago, ou vai o Tarim, ou vai outro arquiteto, Leonardo, Daniel, outros arquitetos que nós temos, mas eu estou no começo com eles, entendo o cliente. A gente até brinca com o cliente, fala assim, olha, a gente tem que se dar bem, você vai ter que gostar, porque a gente está até o final. Hoje, as pessoas, os negócios e as empresas estão procurando contatos pessoais. Claro. Elas não contratam mais a empresa, ela contrata a pessoa. A pessoa, exatamente. Né? E a gente sabe disso e nós somos muito assim já. Então, quando a gente vai apresentar a T2, somos nós. Quando a gente vai fazer o briefing, somos nós. Quando a gente vai fazer a obra, somos nós. Eu vou explicar um pouco como é esse processo. Então, o relacionamento é
um item fundamental dentro da T2 hoje. E deixa eu te perguntar, como é que você envolve a tua experiência em engenharia ambiental e de segurança num ambiente de arquitetura? Nossa, são tantas oportunidades e atividades que nós fazemos que, assim, hoje de manhã eu estava pensando, e é uma área que eu amo, que é a minha área de formação, que é assim, eu vou explicar um pouquinho como que nós trabalhamos para você entender onde entra a área de segurança do trabalho. Então, a gente fala que a gente tem 2 produtos, projeto e obra. Dentro da execução do projeto, a gente tem algumas etapas, que a primeira começa pelo briefing, que é entender o cliente. Né? Então, é muito importante eu entender o cliente para poder fazer um projeto dentro do conceito que o cliente precisa. Só te interrompendo, né? Nessa etapa, eu acho que o fato de você ter trabalhado anteriormente do outro lado da mesa te favorece muito. Muito. E é muito interessante porque muitas vezes, e eu acredito que 90% das vezes, eu participo do processo de briefing nas empresas. Com o cliente. Por quê? Com o cliente. Com o cliente. Às vezes a gente trabalha com empresas brasileiras, o nosso foco são escritórios corporativos, galpões, indústrias. Então, empresas, no âmbito geral. A gente tem feito muitos galpões, já fizemos fábricas e fazemos escritórios, lá de tipo. E aí, quando a gente vai fazer entrevista com o cliente, e nós temos vários modelos de briefing, a gente às vezes fala muito com empresa. Tem muita empresa brasileira e tem muita empresa multinacional. Então, na empresa multinacional, que é de onde eu vim, que são empresas com CEO fora, com CFO, com estruturas organizacionais que precisam de direcionamentos externos, aprovações externas, eu vivi tudo isso já. Então, às vezes, o cliente está querendo nos explicar, eu falo, entendi, você vai mandar o CAPEX para aprovação, a gente aguarda. Se precisar fazer uma apresentação para um líder global. Esses dias nós recebemos no escritório, inclusive, um diretor de uma empresa chinesa que ele veio da China e ele falou, quero lá conhecer. E eu falei, gente, eu não falo mandarim, não falo chinês. Ele falou, mas você fala inglês? Eu falei, inglês eu falo, mas... Mas ele não. Ele fala mais ou menos. Então foi uma reunião, eu brinco, no fim foi uma reunião muito gostosa. E o homem gostou. O cliente saiu satisfeito porque nós falamos português, chinês. Tinha hora que ele falava em chinês que eu achava que eu estava entendendo, porque a gente está num fluxo de raciocínio. Sim. E eu respondia, sim. E a gente seguiu uma reunião muito... Então, assim, a dinâmica de ter vindo do corporativo ajuda muito, isso é fato. E o briefing, que é muito importante, que é entender o cliente, entender o que o cliente está precisando, eu Tanali, falo que é uma das fases mais importantes ali, porque a gente tem que tirar o cliente da zona de conforto, né? O cliente às vezes vem, eu quero isso, mas aí a gente vai lá, conhece o cliente, a gente vai, faz vistorias, faz reuniões, identifica os principais stakeholders, quais são as principais pessoas impactadas nesse processo dessa mudança. Nós temos processos estruturados e não estruturados de briefing. A gente já fez pesquisas formais, online, com 100% do escritório para entender o que seria o briefing. E nós já fizemos também, vestimos a camisa e ficamos lá no escritório, que aliás fizemos esses dias. O arquiteto Tarim e o outro engenheiro nosso ficaram o dia numa fábrica. Né? E eu vou muito quando é fábrica, porque eu trabalhei em operação também, para entender essa parte, que eu vou explicar um pouco da segurança. E aí a gente faz esse briefing muito detalhado para entender... Personalizado, para entender a cultura da empresa. Porque a gente sabe que mesmo empresas no mesmo setor têm culturas completamente distintas, necessidades distintas. Empresas multinacionais, a gente divide, né? A brasileira, a americana, a europeia e hoje a chinesa. São completamente diferentes. Né? Então, quando a gente vai numa reunião com uma empresa americana, a gente já sabe como que vai acontecer um pouco, né? Onde nós temos que provocar o cliente, porque o briefing nada mais é do que uma provocação. A gente tem um caso interessante de um cliente, uma empresa europeia religiosa. E tinha uma hierarquia no escritório, né? Física. E ele falou, nós vamos tudo para a estação de trabalho... plataforma para todo mundo. Aí a gente provocando, fizemos entrevista, nós fizemos entrevista online, foi muito legal com todos os funcionários. Mas a gente olha, provocando, esse é o perfil, né? Então quando vem gente de fora, não é o perfil. A gente nós seremos assim, a volta do híbrido, porque está todo mundo em casa.
a gente já tinha entregue o escritório anterior e eu vou sentar com todo mundo, tá bom? A gente acompanha muito a entrega das obras nas inaugurações, né? E essa inauguração veio, a liderança global, tava o CEO, todos os funcionários vieram, é muito legal, porque é tudo muito novidade. Ele chegou e colocou a mala dele numa mesa de reunião a mais próxima da entrada. Na sala, porque só tinha ambientes colaborativos e poucas estações para o híbrido, para atender essa demanda. Aí eu já olhei até para o Tari, para o Thiago, eu falei... Aí eles, não, você está implicando. Eu falei, olha... No outro dia, a gente, quando entrega a obra, a gente fica 15 dias indo, todos os dias na obra, T2, mesmo com o cliente lá dentro, pra gente ver o que está acontecendo, acompanhando de detalhe. No segundo dia, nosso engenheiro ligou e falou assim, ele sentou na sala de reunião. Eu tenho certeza que ele não vai sair daí. E ele não saiu. E a gente acompanha todas as obras. Nossa, depois que nós fazemos, nós temos um processo de ir para o cliente. E a gente fala muito com essa cliente, inclusive, e ele falou, ele nunca saiu. E quando ele não está na sala de reunião, ninguém usa, porque ninguém a sala é dele. Sala dele, propriedade dele. Então, no briefing, eu falo que esse é um caso de não sucesso, porque no briefing a gente provoca o cliente para ele saber qual que é a necessidade dele, qual a cultura, o conceito que ele quer usar, e a gente direciona com a expertise dos nossos arquitetos, dos projetistas, para aquilo que ele precisa, né? A gente até ouviu algumas entrevistas aqui de parceiros nossos, né? O pessoal chega muito, quer um escritório Google, né? E aí, ainda, cara, né? Ainda. Então a gente vai provocando o cliente e aí depois você vai construindo o projeto e não existe. Não existe. Mas eu acho que é o mal do cliente, né? Até por não saber. Por não saber. O cliente não sabe. Ele lê uma matéria, ele passa uma um briefing coisa, aleatoriamente porque ele não sabe o que ele precisa. Não. E aí por isso que o briefing a gente fala que a gente vai e a gente faz junto. Entendeu? A gente faz junto com o cliente, porque a gente faz perguntas e acompanha para tirar o cliente da zona de conforto, desde esse momento. Por isso que o trabalho de arquitetura, de projeto, a gente não fala que eu contratei na prateleira. Não, é um trabalho a 4 mãos. Porque depois que a gente entende um briefing, entendeu a cultura da empresa, as necessidades, as demandas, que nós vamos iniciar a elaboração do conceito arquitetônico do projeto, ainda é uma provocação para o cliente. Porque nós fazemos os estudos e vamos apresentando e vamos aprimorando aquele estudo. Até nós chegarmos no estudo ideal, que nós chamamos, né? Que ainda está nesse primeiro produto, que é projeto da T2. E esse primeiro estudo, depois ele vem acompanhado dos projetos complementares que a T2 faz, das maquetes 3D, das visões 3D, que no mundo corporativo de multinacional é extremamente importante para conseguir budget e aprovação. Você mostrar a maquete eletrônica, entendeu? O 2D não faz sucesso. Então a gente faz aquela para o nosso cliente brasileiro pedir autorização para a empresa, né? E de budget para o projeto. Aí nós fazemos a elaboração do custo. Então tudo isso é a fase do projeto. Quanto custa aquela obra? E aí nessa fase, onde entra a segurança do trabalho e o meio ambiente? Olha que interessante. Primeiro que a gente projeta, a gente é muito ligado à legislação, tá? Então a gente acompanha muito a legislação e tem muitas mudanças, mas como especialista na área de segurança e meio ambiente, a gente já aplica nos nossos projetos os conceitos de ergonomia, de acústica, conforto térmico, segurança. Luminotécnico. E aí nós vamos além, nós usamos a segurança do trabalho nas nossas obras, fato, né? Mas quando a gente faz a aplicação dos projetos já com as leis, as normas regulamentadoras, NR17 e a legislação brasileira de acessibilidade, de luminotécnico, a gente já faz tudo dentro da legislação. E a gente apresenta para o cliente já dentro da lei. Então, assim, isso também gera muita confiança para o cliente, exatamente. Nós falamos muito de legislação na T2. Né? Às vezes a gente chega os arquitetos chegam até a ser chato, porque o cliente tem que entender que não dá para escolher daquele jeito, por exemplo, porque não é permitido. Exato. Depois. Vou dar um exemplo que está acontecendo agora. A gente está fazendo um galpão, uma fábrica grande, e a gente fez todo o projeto de ar-condicionado, certo? E toda a estrutura de ar-condicionado, o ideal era que ela ficasse em cima de uma laje, né? Só que a gente pensa na segurança do trabalho na operação. Então, quando ele precisa fazer a manutenção desses aparelhos de ar-condicionado, fazer PMOC, fazer todo o processo de atendimento, inclusive de limpeza e de legislação também,
esse funcionário não precisa subir em altura. Ele não precisa entrar no espaço confinado. Ele precisa ter um acesso a uma rede elétrica, já com uma chave. Então, toda essa parte de atendimento à legislação no projeto, na execução da obra e na operação do cliente a gente pensa. Então, o projeto ele fala com a operação do cliente, entende? Então, o cliente, mas por que vai pôr essas máquinas aqui? Eu falei, e a gente falou, porque você vai agradecer. No futuro, você não vai precisar contratar uma plataforma elevatória para fazer a manutenção de uma caixa de ar-condicionado. E na área ambiental, idem. O cliente corporativo, as grandes empresas, elas já têm um viés muito forte na área de ESG, né? Esse acrônimo Sim. que é Environmental Governance e Social. Eles têm relatórios, eles têm indicadores, eles medem, eles acompanham. Então, quando você é contratado para fazer um escritório de uma empresa que já tem uma estrutura robusta, que era o que eu fazia na área de SH, do outro lado, a gente já sabe que os nossos produtos precisam ter menos hoje a gente fala de pegada ecológica, menos impacto na emissão de carbono, certificados. A gente está fazendo um prédio agora que a gente está trabalhando atrás de vidro certificado, porque ele vai ser uma pele de vidro, né? A madeira. Então, não são nem as coisas tão óbvias, mas trabalhar com que o impacto ambiental daquela obra e daquele novo escritório seja o menor possível. Então, assim, você começa no projeto. Aí você tem a obra. Na parte da obra, que eu também trabalho muito com as equipes, na parte de formação das pessoas, das nossas equipes para a segurança do trabalho e para meio ambiente na obra, para cada obra a gente faz uma avaliação de risco ambiental. O que vai gerar nessa obra? Porque a gente tem demolição, a gente não necessariamente tem os mesmos materiais das obras, né? Então, de onde vai ser o descarte? Porque sempre há descarte. Qualquer material que a gente coloca na obra vai ter um descarte. E acho que é um problema isso, né? É um problema e, assim, o que a gente trabalha muito? De falar com o nosso fornecedor o que ele faz. Então, vou dar um exemplo, né? Então, a gente usa o carpete. A gente usa o carpete certificado, com todos os índices de segurança. E isso, a gente tem que explicar isso para o cliente muito, para ele entender por que ele está comprando um carpete que tem segurança e tem responsabilidade ambiental, né? E esse carpete não vai te dar problema num incêndio. No princípio de incêndio ele já não vai gerar problema, porque ele não vai propagar o fogo. E também, se você precisar descartá-lo, a empresa já direciona. Já é direcionada. Para onde vai. Então, o meu fornecedor, a gente já conversa com ele já sabe que a gente vai pedir essa informação. É muito legal. Então, a gente tenta sempre trabalhar em todos os nossos projetos, inserindo o viés de segurança e de meio ambiente ao projeto já. Então, por exemplo, a gente fala de governança, né? Então, quando a gente pega uma empresa que tem, né, no ESG, a parte de governança bem estruturada, que é a responsabilidade com ética e compliance, a responsabilidade com o funcionário. Porque uma coisa é a gente, realmente hoje, os escritórios, eles estão focados em fazer o funcionário se sentir bem, certo? Porque é pessoas, né? São hoje, pessoas, eu acho que o foco o da maior pessoa. patrimônio da empresa é a pessoa. As pessoas. Eu demonstro isso através do quê? De um projeto bem feito e de atender, no mínimo, todas as legislações. Então, às vezes você vê, eu quero fazer, mas e o que é obrigatório legal? Então, é legal quando você conversa com as empresas e traz, está atendendo toda a diversidade de público que você... que hoje é um problema. Entendeu? Que você espera ter ou terá. Às vezes o cliente nem pensou nisso. E isso é governança. Isso é responsabilidade social. Está atendendo a legislação X. E o cliente valoriza esses atributos todos que você coloca na exigência da obra? Então, eu falo que a gente tem um trabalho a mais de ensinar o cliente. Porque você acaba ensinando alguns que não têm esse know-how. E aí ele cria mais confiança. Bom, isso Luiz, isso é muito legal, sabia? A gente fala muito isso. Teve um cliente que me ligou ontem e falou assim... Afinidade com o cliente, né? Exatamente. Ele falou assim, Ali, nós não fechamos ainda que a aprovação global nesse tempo, né? Parou, ele falou. Mas a aula que vocês nos deram... Ele falou assim, de ar-condicionado, de conforto térmico, de tudo que a gente não tinha visto... Eu quero fazer esse escritório com vocês. Então, assim, é uma concorrência. É uma concorrência. E aí eu falei assim, olha, que se não fecharmos,
Muito obrigado pelo seu feedback. Porque é o esforço que nós fazemos para fazer melhor. E inclusive nas empresas. E aí eu falo, inclusive de multinacionais que não tem nada de meio ambiente. Então, assim, meio ambiente ainda é muito cru, é muito novo no Brasil e no mundo, né? Não, eu acho que Brasil, especificamente Brasil, né? Porque a gente trabalhou um tempo atrás com um relatório de sustentabilidade, né? E isso ainda era restrito e fechado para as empresas que tinham capital aberto na bolsa. Isso. Nos últimos 4, 5 anos, daí já virou para todas as empresas, né? Isso. Quem quer mostrar responsabilidade de governança quer fazer um relatório de e muitos sustentabilidade. entenderam isso já como marketing, né? Infelizmente, que é o greenwashing. Que é apresentar números que não existem. A gente vê isso muito também. Sim, eu quero saber, eu já fiz cliente, você precisa fazer tudo de meio ambiente, a gente, estamos fazendo. Chegou na obra, olha, tá aqui os relatórios, a gestão, guarda lá. Mas cadê o relatório? Esse a gente chama de greenwashing, que é o marketing querer falar, mas de fato não acontecer. Sim. E aí empresas brasileiras e multinacionais a gente tem ainda que não tem nada de meio ambiente, mas é muito legal também, que a gente fala que a gente planta uma semente. Quer ver uma coisa simples, que a gente não faz em escritório nenhum da T2? A gente não coloca lixeira individual. Já de praxe. E a gente já fala isso para o cliente, só que às vezes até esquece que a gente está propondo sem lixeira. E aí, mas na nossa obra, na última fase do projeto, a gente faz uma planilha descritiva de quanto vai custar aquela obra. E a gente faz uma apresentação de todos os materiais que a gente está propondo. E já é de praxe nós colocarmos ecopoints. Dentro do escritório, dentro da fábrica, dentro do galpão industrial. Quando é um galpão industrial, quando a gente está fazendo desses. Agora, a gente coloca um ecopoint de indústria. Quais são os seus resíduos? Então, tem resíduo químico perigoso, né? Tem resíduo que precisa de área específica. Sim. E aí a gente já planta essa sementinha. E é muito interessante, porque o cliente fica muito feliz de ter o ecoponto. Então, ninguém tem mesa, ninguém tem lixeira. E qual a ideia da lixeira? Já é mostrar que assim, você vai consumir menos, porque você vai acumular lixo na sua mesa até a hora que você levantar, não vai? Justamente, mas até porque hoje eu acho que os postos de trabalho são flexíveis, né? Flexíveis, sim. E já nem demanda mais, né? Nem demanda. E aí o que acontece? A gente fala também do quê? De qualidade de vida. A gente quer que o colaborador se movimente nesse escritório, né? Então, o ecopoint já é padrão, já é praxe nessa planilha que a gente coloca para o cliente e com uma iniciativa pequena, daquele que não tem nada, entende? E o cliente fica feliz, porque ele fala, olha, vamos fazer agora o ecoponto. O que acontece? Quando a gente, nessas etapas, né, de briefing, elaboração do conceito, o projeto de arquitetura que nós fazemos, os projetos complementares, técnicos, as visualizações, depois a gente faz essa planilha, que é onde nós vamos concorrer na obra, né? Sim. Que nós somos a construtora também, nós fazemos a obra toda no sistema turnkey. A gente apresenta para o cliente todas as oportunidades relacionadas à qualidade do produto. Então, um outro diferencial da T2 é a qualidade. A gente trabalha com produtos para o corporativo. A gente trabalha com produtos de qualidade. A gente vai escolher entre um que tem uma certificação e um que não tem, a gente vai escolher o que tem. Né? Porque a gente preza pelo lado ambiental também. Então, isso vai gerando, né, gente? Isso vai gerando conceito, aprendizado para os clientes. E ao longo da obra, a gente faz esse trabalho com todas as equipes, com todos os prestadores que estão lá, que eu chamo de meus meninos, que são os nossos parceiros, que executam a obra, né? Eles são todos treinados para isso, tanto de segurança quanto do meio ambiente. E o cliente fica muito feliz. E aí o que acontece? Ao longo da obra, a gente está ali, o cliente está muito satisfeito, porque a T2 tem um procedimento de manter o cliente atualizado de tudo que está acontecendo. Tá? Ao longo da obra. Porque ele está numa fase de ansiedade. A obra é rápida. Né? A T2 faz obras muito rápidas. Às vezes a obra é à noite, no corporativo, laje comercial. Claro. Né? Às vezes o cliente não está próximo, então a gente deixa ele saber da obra, com câmera, com fotos, com vídeos semanais, periódicos, relatórios financeiros, relatórios de cronograma, de acompanhamento, para ele ficar tranquilo. E ele acompanha tudo. Ele acompanha tudo. E ele fica tranquilo, satisfeito. E aí a gente continua provocando o cliente. Até tem um cliente que falou, você não vai parar? Porque quando começa a obra, a gente começa um projeto muito legal, que busca muito comprometimento dos funcionários, que é o projeto de comunicação visual do escritório.
né? Com ele a gente começa a discutir, com o cliente a gente começa a discutir o guide global ou o guide regional, mas a gente começa a ver que mensagem que a gente quer passar. Vamos aproveitar este momento para criar ou para ressignificar algumas dinâmicas existentes. Por exemplo, o escritório atual, todo mundo almoça em cima da mesa. Tem um caso engraçado, vou contar. Posso contar um caso interessante? A gente foi fofoca é com a gente mesmo. Um caso muito interessante. A gente foi num cliente, 3 andares, o prédio novo deles, a nova sede, e a gente falou, vamos fazer uma área de convivência pré-pandemia. Vamos fazer uma área de convivência em cada andar, né? Porque é muita gente, a população. Aí o diretor falou, não, aqui não precisa. Tava eu e o arquiteto Thiago. Aí, como assim não precisa? Ele falou, não, aqui o pessoal não toma cafezinho, não. Né? Eles almoçam lá no refeitório e acabou. Aí a gente falou, não é possível. Vamos fazer o seguinte, vamos andar em silêncio pelo escritório agora e vamos procurar quantos pontos nós vamos achar de convivências informais. Thiago, tá ali, vamos andar, mas não vai rolar. Porque a gente sabe que aqui não tem. Gente, é uma história, engraçada porque foi verdade. Triste. É triste. Nós saímos da sala desse diretor. Exatamente ao lado, já tinha aqui que era assim, as estações, em cada sala era de um jeito. Mas sabe um cantinho perto da parede, atrás, do lado do armário alto, que tem um armário baixo, tem uma máquina, tinha uma... Máquina de café. Não era nem máquina, é jarra de café. Jarra de café. Garrafa térmica. Garrafa térmica, desculpa. Garrafa térmica, obrigada. Em todas as salas tinham. Todas as salas tinham. Uma água, garrafa de água, garrafa de suco. E aí a gente não se aguenta, a gente foi provocando. E eles falaram, gente, que vergonha, eles falaram. Que vergonha. E aí eu falei assim, eu aposto que rola bolinho de aniversário. Rola bolinho de aniversário. E foi muito interessante, porque a gente provocou ele e aconteceu, e era isso. E aí a gente, quando fez o projeto, e aí eu falo dessa dinâmica de provocar durante a execução da obra, essa comunicação visual, que assim, o que você quer? O que você quer do seu maior bem? Que ele se sinta bem aqui dentro. Claro. Né? O seu recurso mais precioso. E como ele vai se sentir bem tomando um café escondido, né? E esse cliente foi interessante porque no fim nós fizemos uma área de convivência em cada andar, com televisão, com café, com mercado, com mesa alta, e até hoje esse cliente fala, que diferença de vida. Esse cliente é um cliente que a gente fez a pandemia inteira. Estrangeiro? Não, empresa brasileira. Brasileira. E a gente trabalhou a pandemia inteira na obra deles, nós não paramos. E eles não pararam, no escritório anterior. Uma empresa brasileira que nunca fez híbrido. E eles falam toda hora, se nós soubéssemos que um cafezinho, que isso ia fazer tanta diferença na produtividade, na coesão, que é o que nós falamos, na cooperação, a gente tinha feito muitos anos antes, ele fala. Pois é. Olha o impacto, na vida da pessoa. Eu acho que isso daí, às vezes, são preconceitos, né, de outro tipo de gestão, né? Sim. Eu trabalhei em empresa, que a gente conversou agora há pouco, né, na parte do segmento de cimento, né, e nós ocupávamos um prédio de 18 andares. Bastante gente. Então você tem essa questão daquilo de ter uma garrafa ali no coisa, quando não tinha uma mulher que passava de tempos em tempo, passando e servindo cafezinho, e assim, não levanta da mesa, né? Olha, que é aquela coisa, você não pode levantar, né? Sim, e olha, sabe, você trouxe uma coisa que é verdade. É o perfil de algumas empresas que a gente atende, sim, brasileiras, e não parou, e foi assim, tanto que... E foi tudo bem, atendemos, mas a satisfação, né, de mostrar para o cliente, aí usar toda a comunicação, né, e toda a mudança de cultura. Então, por exemplo, esse foi um exemplo engraçado, mas só voltando um pouco do que eu estava falando. Quais são as dinâmicas que a gente fala para o cliente que tem hoje no escritório que você gostaria de mudar? Porque é a hora da mudança física, você aproveita para mudar conceito, para mudar dinâmica, para mudar processo, para mudar procedimento. Porque, querendo ou não, empresa tem um objetivo, que é o negócio. É gerar lucro. Sim, eu acho que a gente vive num momento propício para isso, né? Fora isso, né? Hoje a gente né? A gente só fala de flexibilidade. Hoje eu falo que a palavra de ordem é flexibilidade.
flexibilização. E vocês fazem isso informalmente através de vocês que tem uma visão de dentro para fora, né? Já foi cliente. Isso é muito interessante para fazer uma entrega mais completa para o cliente. Isso é muito legal. Olha que legal. A gente usa a comunicação visual do escritório para provocar o cliente. Falar, que mensagem que você quer passar quando o cara estiver numa reunião? Quando o seu cliente chega, o que você espera que ele veja? E o seu funcionário? Ele come onde? Ele almoça onde? Depois que ele almoça, o que ele faz? E aí a gente vai trabalhando todo este... A gente já trabalhou no briefing, já fez o projeto, só para lembrar. Agora a gente só está falando de comunicação, né? De novas regras. Isso é um trabalho que a gente faz a mais na T2. A gente mais. Para vocês. Eu sei que tem muita novidade ainda pela frente, né? Tem. A gente fala de tendências, né? Até a gente estava discutindo numa reunião semana passada, que momento que nós estamos, né? Como vocês enxergam, né? Os próximos 3 anos? Porque não dá nem para a gente falar em uma década, porque não dá. Não vai mais, em né? 5 já não existe mais, entendeu? Então, semana que vem tudo pode acontecer. É o que nós estávamos discutindo. E você sabe que cada 3 meses, 6 meses muda-se muita coisa, né? E a gente eu falo que a gente teve aí a pandemia, a gente teve esse pós-pandemia e agora a gente continua num momento de transição do mercado, né? A gente conversa muito com os clientes e o cliente ele ainda não está seguro, ele está com receio, os gestores eles estão atentos, meio, né? Hoje a gente fala de projeto, por exemplo, execução da obra, a gente não tem, eles têm limites de verbas que nunca tivemos antes, acho que na história da T2. Então, como que a gente tem que trabalhar para executar um projeto que atenda toda aquela necessidade do cliente, sabendo da limitação de verba? E sabendo que a gente pode fazer, e que já aconteceu, da gente fazer tudo, gente, todo o processo, o global aprovar, mas acontecer alguma coisa ou no país de origem, ou aqui no Brasil, e simplesmente parar. Interromper. Aliás, nós estamos com um cliente que está interrompido assim, ele falou, Tanali, a gente está esperando ver o que vai dar. E eles estão esperando ver o que vai dar, já faz 1 ano, né? E agora a gente vê que cada dia é um dia, respondendo diretamente a sua pergunta. Existem algumas tendências. A gente acha que o híbrido veio para ficar. A gente acha que isso também depende de cada empresa, de cada cultura, de cada negócio. Então, a gente nunca vai chegar num cliente e falar assim, porque o híbrido é a melhor opção. Não. Vamos entender a sua eu acho que é uma coisa muito... Tem que entender o DNA de cada empresa, né? O momento que ela vive, porque... A empresa, a grosso modo, ela olha e fala assim, olha, eu tenho um espaço de metro quadrado ali que me custa X e aquilo tem que trazer retorno. Tem que trazer retorno, né? Mas... Você sabe que nós tivemos um cliente que a gente fez agora, no começo do ano, que ele falava assim, eu nunca perdi tanto negócio como agora. Pela falta de interação dos meus funcionários. E aí ele explicou por quê. Porque eu falei, isso deve ser jargão. Aí ele falou, vou te explicar por quê. Eles têm um centro logístico e eles tinham um escritório. Todo mundo que trabalhava nesse centro logístico de operação, de adequação das máquinas, das peças, eles iam para o escritório, que é a área de assistência técnica, certo? Tá. E a área comercial ia para o escritório. Então eles tinham reuniões periódicas no escritório, físicas, que ia... A assistência técnica e o comercial. Aí o cara motivava. Não sabe o que acontecia? A área da assistência falou assim, eu fui lá no fulano de tal e ele comentou que ele precisava mais daquela peça. Ele falou, eu não sabia que uma boa parte do meu negócio vinha dessa interação do cara que foi fazer assistência técnica com o cara do comercial. Numa reunião de 1 vez por semana. Porque ele tem uma informação quente ali na hora, né? Quente. E isso parou, ele falou, porque a gente resolveu tirar, eles eliminaram o escritório na pandemia. E nós fizemos um novo agora. E nós fizemos juntos. Ele falou, eu quero tudo junto. Eu quero a logística, o depósito, a assistência técnica e o escritório junto. Nós fizemos ali em Barueri agora. E eles estão com tudo. Um galpão? É um galpão. Nós temos feito muitos galpões com o mezanino interno, com a área administrativa. Fazemos toda a estrutura do mezanino, todo o fechamento. A T2 faz todo esse processo. Para algumas atividades isso vai ser uma tendência. Muito. Centralizar. Luiz, muito. Tudo a gente tem feito bastante, exatamente. Numa unidade, né?
Olha só. A gente pega o perfil da empresa. Então, tem empresa que quer fazer o ambiente mais rústico, com cara, usar já que está num galpão, fazer um ambiente mais rústico, mais informal. Eu faço empresas formais, cujo escritório ele é mais formal, estruturado, dentro de galpão industrial. Dentro do galpão. Tudo dentro. Tudo dentro. E o cliente anda com o nosso cliente, né? Anda com o cliente dele, mostrando, porque aquilo é um showroom, a sua operação é o showroom, né? A gente fez uma empresa de robô uma vez, muito legal, e de braços robóticos. E os robôs eram tão lindos. Só que para eles era normal um robô. A gente fez todo o escritório em volta da operação. E qualquer persiana que você abria, você tinha um braço robótico sendo mostrado. Era muito lindo. Então, aquilo era um showroom do negócio já. Vivo, né? Vivo, funciona o teste. Os testes eram feitos do lado de lá do vidro, sabe? Então, assim, a gente entende que o momento é de transição. De verdade. Deixa eu te perguntar. E quem que faz os conceitos do escritório? Vocês, quem que faz o conceito de... Quem conceitua? Quem conceitua? O arquiteto Thiago. O Thiago. O Thiago, que é o meu irmão mais velho. Tá. E é uma dificuldade, né? Falar o arquiteto Thiago é o Thiago. Então, a gente tem o Thiago com a equipe dele. Né? Então, a gente trabalha muito junto. Então, a gente faz o briefing, a gente faz o conceito, cria. E o Tarim, ele é o arquiteto Tarim, que é meu outro irmão, que é o diretor corporativo, ele é o das tendências. O que acontece, por exemplo, vou dar um exemplo, que a gente está fazendo muito escritório agora, que a área de convivência é o escritório, né? Então, a gente faz a área para conviver, para cooperar, para criar cultura, né? Para criar coesão. A gente fala muito disso. Porque quando o cara vem, ele tem que sentir que ele faz parte de algo, né? E que ele precisa se sentir bem e que esse algo existe. Que ele gosta. Pertencimento, né? Pertencimento é a palavra, falou exatamente. E aí o Tarim, ele está sempre olhando o que está acontecendo. Então, hoje nós usamos muito o quê? Quick Talks, que são reuniões informais, abertas. Outbacks, que a gente fala que são reuniões que a gente compra aqui do nosso fornecedor querido. São reuniões de 4 pessoas. Tem uma aqui. E phone booths. Então, assim, e todos os tipos de phone booths. De phone booth para todos os bolsos, para todas as necessidades. Por quê? Porque é isso que é o escritório hoje. O cara vai trabalhar e tem que se sentir acolhido, tem que ser bonito, tem que ser gostoso, tem que ter um conforto acústico, térmico. A gente põe som ambiente. Se sentir bem. Ele tem que se sentir bem, dependendo da necessidade de cada um. Ele também tem que levantar para fazer uma ligação, porque ele vai fazer uma ligação privativa, inclusive, da família. Sim. E ele não precisa descer para fazer isso, não precisa ir no banheiro, né? Ele tem que chegar logo ali num phone booth. Ou ele vai fazer uma videoconferência. Então, a gente coloca muita tecnologia nas salas de reuniões, em todos os espaços. Né? Hoje não existe mais, a gente ainda faz salas de reuniões grandes, mas elas são sempre multifuncionais. Elas têm mobilidade, elas têm sistema de sons para fazer um tom hall, uma reunião maior. A gente fez esses dias uma sala num cliente que era para 20 pessoas. Uma reunião por mês. Aí a gente provocou o cliente, não vou usar essa, né? Porque nos outros dias a gente vai ter uma pessoa usando. Sim. Né? E eu não queria mesa que tinha movimento. Então, e o que mais que vocês têm? Só vamos entendendo. Eles tinham, toda semana eles tinham uma atividade com todos os funcionários. Então, nós temos uma sala maior, onde as cadeiras se movimentam, e de 20 ficava 40, uma vez por semana. E o pessoal adorava. Porque a dinâmica completamente. Entendeu? Vamos usar os ambientes, a gente trabalha muito assim na T2, e o Tarim traz muito isso, que vamos usar o ambiente para outras funções, não só para uma função. Né? E o híbrido e a flexibilização trouxe isso. A gente está fazendo ainda muito. Exercícios. Né? E muitos escritórios de retorno. Nós temos um cliente que está voltando ainda, vai voltar agora. Vai voltar. E eles o retorno. É o retorno ainda. A gente está fazendo retorno faz 2 anos, né? E qual o modelo dele, né? E todos, a gente tem a área de convivência, a área de cooperação, maior, mais amigável, mais ampla. E
E a gente acompanha isso depois. Nós temos uma sistemática que é voltar no cliente muito depois. Como a gente sai de portas abertas, a gente faz muita visita. Que, aliás, os clientes adoram ir na T2 tomar um cafezinho. Isso é muito gostoso, sabe? Porque como tem um showroom lá, a gente convida eles para ir, quando chega na fase da obra de definir a cor, por exemplo, o piso. A gente definiu, mas você pode escolher entre 3 cores. Então, a gente convida o cliente para ir na T2. Então, a gente cria esse relacionamento interpessoal muito forte. E aí, quando acaba a obra, a gente vai, periodicamente, em todos os clientes, tá? E a gente avalia o que deu certo e o que não deu. Porque, às vezes, uma tendência é muito... Passou, acabou. Sabe, não deu. Ou para aquele cliente não deu nada certo, ou para aquele cliente é tudo. Que para uns funciona, outros não. Nós tivemos um cliente, na volta da pandemia, 3 andares, só tinha estação de trabalho. Eles falaram, a gente precisa tirar essas estações e colocar, não tirar todas, mas colocar algumas áreas de convivência. A gente foi lá esses dias. As estações estavam todas vazias, as áreas de convivência não estavam dando conta. Sabe quando parece festa que tá todo mundo num nichozinho. Inclusive eles chamaram a gente e falaram assim, o que a gente faz? Aumenta a área de convivência. Mas tem 3 por andar, vamos aumentar. Porque o funcionário, quando ele vem para cá, ele quer relacionar. E é o que a gente espera, né? Quer conversar, quer trocar ideias. Nós somos brasileiros, né? A gente precisa de... Nós somos ser humano, a gente precisa de contato. Que, aliás, é um viés que a gente conversa muito com os nossos clientes, a parte de saúde mental. De quem está vindo, de quem está em casa, né? Como que isso, né? A parte de como que o escritório vai estar preparado, como que a gente vai projetando para atender a demanda da saúde mental, né? A gente põe muitos elementos relacionados com a natureza. A gente trabalha muito a parte de conforto acústico na T2. A gente trabalha muito com paisagismo, com ambientes quentes, porque a gente precisa se sentir melhor, senão fica em casa. Não é? É difícil sair já. Conforto luminotécnico também, muito. Né? O Tarim é especialista nisso, o arquiteto Tarim. Ele é especialista na área de luminotécnica. Então, assim, a gente fez um cliente agora que a gente entregou, que a gente fez um céu na recepção e eles conseguem controlar a intensidade desse céu. Ninguém quer sair dessa recepção, porque é muito bonita, porque é o dia do verão, é a primavera, a gente tem um controle, LEDs. Sabe? Com LED de trás, e as imagens, elas podem mudar. Então, assim, é o verão, é a primavera, o funcionário curte aquilo, inconscientemente ele já percebe, ele se sente melhor. Né? E aí tem os nomes hoje de neuroarquitetura que a gente fala, muito forte, é a biofilia, mas são elementos que a gente já traz nos conceitos. Há muito tempo pensa nisso. Já pensa nisso. Mas é legal trazer isso forte agora, né? Até para explicar para o cliente. Até para explicar, para ele entender, né? Para ele entender. Nós temos um cliente agora que só de vaso dentro do escritório foram mais de 80. E ficou uma delícia, porque tem 2 varandas. E esse cliente fala, a gente não faz nada que não seja nas varandas. Não tem uma reunião que seja dentro de sala. Tudo na varanda. É na varanda. É uma delícia. Então Vai muito... produzir melhor. Produz melhor. Muitos eventos nas varandas. E aí nós fizemos o projeto, aliás, todas as varandas. O projeto vai usar à noite? Não, a empresa é só de dia. O que aconteceu? Happy hour. Estamos voltando para fazer porque eles não queriam fazer à noite, então não tinha iluminação adequada. Estamos fazendo um projeto de iluminação das 3 grandes varandas desses 3 clientes. Porque eles falam, a gente começa a happy hour, ninguém quer ir embora, e aí escurece. Tem alguma coisa, mas precisa de mais forte, sabe? Eles querem apresentar lá fora, eles não querem sair de lá de fora. 10 horas, eles falam que 10 horas é cedo. Então é bem interessante, é bem satisfatório. Tonali, a gente está chegando ao fim do nosso programa. Nosso bate-papo muito nossa produtivo. Aqui. Ai, obrigada, gente. Queria agradecer muito pelo conteúdo que você trouxe. Eu que agradeço. Você é uma graça de pessoa. Obrigada. Super simpática. Obrigada. É um prazer estar aqui. Também. Muito eficiente. Os meus irmãos, os arquitetos, falam. Você é muito objetiva eu sou muito objetiva. E eficiente. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Estou à disposição. Convido-os novamente para ir na T2. Vamos Se vocês forem, vocês vão querer ir toda hora. Isso é muito gostoso para a gente, porque esse relacionamento interpessoal é tudo para a T2. É um prazer. Tá bom. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado obrigada. você pela entrevista. Parabéns pelo trabalho. Pode deixar aqui para os
O pessoal que nos assiste, né, os seus contatos. Sim, nós somos, o nosso site é T2 Arquitetura, então é www.t2arquitetura.com.br, e também estamos nas redes sociais. T2 Arquitetura Oficial é o nosso Instagram, estamos no Facebook, LinkedIn, segue a gente, colocamos os nossos cases lá, a gente está sempre atualizando, agora nós estamos subindo alguns vídeos também, e é um prazer receber todos vocês na T2 e estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigado, Naga, obrigado. Pessoal, obrigado. Chegamos ao final do programa aqui e agradecemos a presença de vocês que vêm nos acompanhando. Obrigado.